Jamil, com uma denúncia grave da Cruz Vermelha que diz que não tem acesso a informações sobre prisioneiros de guerra na Ucrânia. Jamil, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Boa A gente sempre tarde. fala, claro, das vítimas civis e, obviamente, são as principais e é o problema maior de qualquer guerra, mas a gente também tem a situação dos soldados, aqueles capturados por um lado ou por outro. E quem cumpre a função de saber o destino desses soldados, de como eles estão sendo tratados na prisão, é justamente o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem o mandato justamente de entrar nessas prisões. Você se lembra, Fábio, Abu Ghraib, no Iraque, há 20 anos, enfim, toda aquela vistoria era feita justamente pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Neste caso, agora na guerra, mais uma vez, o problema de acesso às prisões, principalmente as prisões russas, onde estariam os soldados ucranianos. A Rússia impede a entrada justamente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o que, claro, fica uma enorme dúvida sobre como estão sendo tratados os prisioneiros de guerra. Você diria, mas bom, normal que numa guerra o prisioneiro seja maltratado. Bom, pode até ser normal, infelizmente, mas está fora das leis. E um tratamento desumano a um soldado capturado ou tortura, isso se constitui como um crime de guerra, que pode ser julgado, sim, no Tribunal Penal Internacional. Então, é grave o fato de que a Cruz Vermelha, que o comitê, não consegue acesso e, claro, levanta uma enorme dúvida sobre as condições que estão, claro, esses milhares de soldados presos de um lado e de outro. E, Jamil, boa tarde para você. Boa Jamil, tarde, Adriana. hoje a gente está falando aqui no Entre Nós, falamos muito de agressões contra mulheres em função da prisão do Thiago Brenan, o empresário aqui no Brasil que agrediu uma modelo numa academia de São Paulo, e diversas outras mulheres depois denunciaram. E eu estou citando isso, que é um assunto que foi marcante aqui no Entre Nós de hoje, porque uma das notícias que hoje também tomou o noticiário em relação à guerra da Ucrânia foi justamente o uso do estupro como arma de guerra. Então, a gente está falando de abuso sexual e estupro como uma rotina no Brasil e como uma aberração numa guerra. São notícias que estão no noticiário no mesmo dia. Exato, Adriana. É uma das principais notícias, porque, de fato, foi feito um informe bastante completo justamente sobre esse aspecto, e a constatação é de que, sim, o estupro tem sido utilizado como uma arma de guerra. De que forma? É uma questão sexual? Claro que não. É uma questão de poder, é uma questão de destruição daquela comunidade que está sendo invadida, tomada ou roubada. Então, é uma arma, não é uma questão, está longe de ser uma questão sexual, é uma violência. Essa violência que tem como objetivo destruir a moral, basicamente, daquela cidade, daquela família, no fundo, da resistência. Então, ela é utilizada não porque é a única arma que sobra quando as balas faltam, não é por isso. É porque ele é extremamente eficiente nessa destruição justamente da parte psicológica da resistência. Então não é por acaso que ela é utilizada, mas como a gente acabou de colocar, está absolutamente fora, obviamente, de qualquer norma de confrontos armados e, claro, também é colocado como crime de guerra e até mesmo crime contra a humanidade. É muito simbólico que esse caso tenha sido citado hoje na Ucrânia, no mesmo dia que também há uma constatação de que no Haiti, onde há um colapso basicamente do Estado haitiano, também as gangues que passaram a controlar partes da capital Porto-Príncipe também utilizam a violência sexual como arma, e aí no caso de controle. Infelizmente, essa é a realidade no Haiti, na Ucrânia e no Brasil. Em tantos outros países, né? A gente só vai ter a clareza total dos crimes de guerra cometidos na Ucrânia, talvez daqui a alguns anos. Mas a gente segue falando sobre isso, Jamil. Valeu, Jamil. Valeu, bom fim de semana para vocês, Adriana, Fábio. Para você também, obrigada demais.